Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, na casa do Pai. Aleluia, onde, aleluia, estaremos perpetuamente quando o nosso Senhor vier nos chamar, vier nos buscar. Nós teremos a oportunidade de vê-lo face a face, de contemplar a sua glória. Aleluia. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos ensaiar aquilo que faremos no céu, né, irmãos? Vou pedir para o meu irmão José que esteja orando, fazendo a oração inicial em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai maravilhoso, Pai, peço que o Senhor venha abençoar esse culto, Senhor, abençoar os meus amados irmãos aqui, Senhor, uma porção dobrada, Pai, de sabedoria, Pai, de entendimento, Senhor, de que temos que andar na Sua presença, Senhor, que temos que obedecer, Pai, que nós viemos ter no nosso coração, Pai, que não devemos viver só de pão, Pai, sim da Sua palavra, Pai, que o Senhor possa vir passear nesse culto, Senhor. Ó Deus maravilhoso, um Deus fiel, um Deus que não falha. Muito obrigado, meu Pai, por cada vida que já está aqui presente, Senhor, e aqueles que ainda não estão, Senhor, que o Senhor possa trazer segurança, Senhor. Ó Deus maravilhoso, um Deus fiel, que o Senhor possa, Pai, se fazer presente nesse culto, Pai, que o Senhor possa abençoar esse culto do início até o fim, Pai, que o Senhor possa abençoar as oportunidades, Senhor, e a palavra principal, Pai. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos abrir, amados irmãos, a nossa Bíblia, a nossa espada, em Josué 1:9, um versículo muito conhecido de todos nós. Um momento muito importante, aleluias, na história de Deus na terra. Momento em que Josué ali havia morrido, falecido, né? Na verdade tinha sido recolhido Moisés, e Josué estava começando ali a fazer a sua obra, e aí ele estava inseguro. Aí o Senhor fala assim para ele, 1:9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Essa palavra chegou a um homem que estava assumindo ali uma grande responsabilidade, estava assumindo ali a direção, levar o povo de Israel até a Sião celestial não, da terra, né? E ele estava inseguro. Amados irmãos, nós também, na nossa caminhada em Cristo Jesus, temos desafios, também temos momentos em que precisamos pregar a palavra, precisamos exortar uma pessoa que está ao nosso lado, porque nós somos como soldados de Cristo. E o Senhor diz para mim e para você nesta noite, para nós nos esforçarmos, para nós termos bom ânimo, não pasme, não desmaie, não desfaleça, porque eu estou contigo. Aleluia, é o que ele diz, porque o seu Deus estarei contigo por onde quer que andares. E quem somos nós, irmãos? Somos soldados de Cristo. Somos soldados que fomos escalados para levar a palavra de Deus. Por isso eu peço, meus amados irmãos, que juntamente comigo vamos louvar o 305 da harpa cristã. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Soldados somos de Jesus, que caminhamos no meio da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá.
da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve que vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde receberão como galardão. Glórias a Deus, rapidamente. Amados irmãos, se tudo estiver caindo ao nosso redor, se não houver esperança, se o dia se fizer noite, nós temos a esperança em Cristo Jesus, de que Ele virá nos buscar, de que Ele virá, aleluia, nos ajudar a entrar naquela terra que está prometida para todos nós. Temos que sempre lembrar, o nosso Senhor está voltando, e eu não vou me distrair com as coisas do mundo. Vamos olhar e ter esperança e tirar dos altos céus a esperança que Ele nos dá a cada manhã. Quando sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina vários momentos e várias vezes como nós devemos viver, como nós devemos seguir, como nós devemos nos portar, para que a glória de Deus venha sobre nós, para que o perdão venha sobre nós, como diz na palavra de Deus, aleluia, em Mateus 3:8, a palavra nos fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando nós fazemos o concerto aqui na nossa igreja, muitos irmãos que já vieram aqui falaram que nunca viram tal coisa em outras igrejas. Nós temos a oportunidade de fazer com que nasça em nós o fruto do arrependimento, porque nós aprendemos, nos arrependemos, mudamos o curso da nossa vida e falamos: isso eu não faço mais. E esse é o momento crucial para que esses frutos venham na nossa vida e para que nós possamos cada vez mais entrar em direção a Sião celestial. Está com a oportunidade, minha amada irmã Kelly, ela irá ministrar a você nesta noite. Eu cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abrem Malaquias. É um livro antes de Mateus. Malaquias 1, eu vou ler do 6 ao 14, em nome de Jesus. Malaquias 1, do 6 ao 14. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-te ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não aceita debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e
em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível, e dizeis: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, ser-me-á aceito isso de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. O Senhor aqui ele está relatando a ingratidão do povo, né? Dos sacerdotes. E o Senhor não está se agradando, né? É uma mensagem forte e desafiadora para os nossos dias. Através desse texto nós podemos ver a importância da adoração a Deus e da nossa obediência à sua palavra. Primeiro ponto é a santidade de Deus e a importância de oferecermos a Ele o nosso melhor. Malaquias denuncia a atitude dos sacerdotes de oferecerem animais defeituosos como sacrifício, desonrando a Deus e profanando o seu nome. Hoje nós podemos aplicar esta mensagem em nossas vidas, lembrando que Deus merece o melhor de nós em todos os aspectos, seja na adoração, seja nas finanças, seja no nosso tempo, no nosso comportamento, no nosso relacionamento com Ele. E o segundo ponto é a atitude de desprezo dos sacerdotes em relação à adoração a Deus. Eles viam a adoração como um fardo e ofereciam sacrifício com desdém. Isso nos lembra da importância de vivermos uma vida de gratidão e devoção a Deus, em vez de encararmos a adoração como obrigação. E a adoração a Deus, ela não é somente os louvores que nós cantamos na igreja. Adoração a Deus é tudo aquilo, né, que fazemos para adorar, para engrandecer, para exaltar o nosso Deus. E o terceiro ponto é a atitude de desrespeito e falta de reverência a Deus. Os sacerdotes, eles eram indiferentes à santidade de Deus e tratavam a adoração a Ele de forma irreverente e impura. E olha que eles eram sacerdotes. Hoje nós precisamos lembrar que Deus, Ele é santo. E precisamos lembrar de tratá-lo com a reverência e respeito que Ele merece. E quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, Ele falava muito, aliás, o Senhor tem falado muito comigo com relação à intimidade, a andar com Deus, como Enoque andava com Deus. E o Senhor colocou no meu coração que Enoque, porque muitas vezes nós paramos para pensar em ofertas ao Senhor, e lá vem a nossa mente nos remete a um cansaço, a nossa mente nos remete às nossas atividades diárias, a nossa mente nos remete a inúmeras coisas. Mas o que o Senhor tocou no meu coração, falando sobre Enoque, é que Enoque era um homem como eu e como você. É verdade. Enoque, ele era uma pessoa como nós, um trabalhador, um pai de família, um pai de filhos, tinha que cuidar de tudo na casa dele. Tinha que trabalhar para ganhar um pão, tinha que cuidar dos filhos, tinha que cuidar, né, do sacerdócio dele, da vida dele com Deus, mas ele andava com Deus, né? E como está o nosso relacionamento hoje com o nosso Deus? Muitas vezes a gente está correndo atrás de muita coisa,
Às vezes a gente está preocupado de estar na frente de uma obra de oração, por exemplo, né? Às vezes a gente está preocupado em estar envolvido com as coisas aqui da igreja mesmo, mas nós precisamos estar preocupados nesse concerto com a nossa intimidade com o Senhor. Este homem, ele andava, ele caminhava, ele andava lado a lado com Deus. Eu imagino que ele tinha uma satisfação, um interesse, um desejo. Sabe aquele interesse que às vezes o pastor fala no domingo, de correr para casa comer macarrão e frango? Eu acredito que Enoque, ele tinha esse interesse de, ao terminar os afazeres e ao terminar o que ele tinha que fazer ali com a sua esposa, né, com seus filhos, com o seu trabalho, ele tinha um desejo que batia mais forte no coração dele de caminhar com Deus, de andar com Deus, de estar ali lado a lado com o Senhor. E qual que é o nosso desejo hoje? Não é? Qual que é o nosso interesse hoje? O que nós estamos entregando para o nosso Deus? Porque aqui o Senhor relata a ingratidão dos sacerdotes em Malaquias. E qual que é a nossa ingratidão diante do nosso Deus no dia de hoje? Não é? Qual que é o relacionamento? Qual que é a nossa intimidade? A gente precisa buscar a Deus nessas escrituras e cavar um tesouro aqui dentro. Porque a gente só vai conseguir cavar quando a gente se esforçar nessas escrituras. Aqui tem uma preciosidade muito grande. E o Senhor, Ele quer isso de nós nesse concerto, que a gente venha buscar de uma forma que nós nunca buscamos, não é? Imagino que muitos aqui, que nós começamos somos uma família aqui, com exceção do irmão José, começamos quase todo mundo junto na nossa igreja, né? E será que nós temos... Eu acho que o irmão José às vezes tem mais interesse do que nós de ter essa intimidade, até pelo novo amor que toca no coração dele. Mas nós precisamos buscar esse amor, buscar a essência desse amor na nossa vida, andar com o Senhor, caminhar lado a lado, porque muitas vezes a gente pensa, não é possível. Isso aqui era lá no tempo de Abraão, lá no tempo de Moisés, e a palavra fala que é possível sim, porque se Enoque andou com Deus, eu posso andar, o irmão Osmar pode andar, o irmão Lucas pode andar, a irmã Flávia, a irmã Marcela, nós podemos andar. E o que nos impede? O que nos impede são as tarefas, são as primícias que estamos colocando na frente do nosso Deus, são as primícias é a palavra. Qual que é a primícia do nosso coração? Qual é a primícia que estamos entregando verdadeiramente para o nosso Deus? Eu acho que a gente precisa fazer um concerto com o nosso Deus e pedir pela misericórdia dele que nós venhamos alcançar este andar com Deus. Porque andar com Deus, tem duas pessoas andaram com Deus na Bíblia: Noé e Enoque. Duas pessoas andaram com Deus na Bíblia. É fácil essa tarefa? Não é. Mas o Senhor tem ardido no meu coração que nós temos que buscar de forma incessante, que nós temos que buscar o incenso suave para as narinas dele. É muito além do que uma cura, é muito além do que dobrar o meu joelho no chão e pedir uma cura, e pedir uma transformação no casamento, e pedir uma libertação no familiar. O Senhor, Ele quer que a gente suba, quiçá 10 degraus hoje, para buscar algo que eu confesso que ainda não conseguia alcançar. Eu não sei o quanto a igreja conseguiu, mas o Senhor nos traz nesse concerto algo diferenciado, sabe? Algo que talvez nós nem tenhamos sequer pensado, talvez a nossa ficha não tenha caído,
do que é andar, do que é buscar, do que é cavar, até encontrar, até sentir, sabe? A cama baixar e sentir a presença do Espírito Santo de Deus, não como uma presença queimando, não como algo ilusório, mas sentir a presença como se meu marido sentasse ao lado da cama e eu sentisse a cama baixar. É assim esse concerto que o Senhor quer que nós venhamos a fazer com Ele essa noite, essa aproximação que só pelo Espírito Santo de Deus nós vamos conseguir alcançar. E eu peço aos irmãos que fiquem de joelhos nesta noite, para que nós venhamos fazer a oração de concerto com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te entregar, Senhor, o nosso concerto em tuas mãos, Senhor, te pedindo perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, pela nossa meninice, apesar do nosso tempo na tua casa, Senhor. Senhor, temos entregue para ti talvez um domingo, uma quarta-feira. Temos entregue para ti, Senhor, algo miserável, Pai. Algo absurdo, Senhor. Temos entregue para ti. Pouco é o que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Desde quando eu coloquei o meu joelho no chão esta manhã, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, por favor, das nossas almas, Senhor. Nos ajude, Pai querido, nos ensine, Senhor, a galgar, Senhor, algo profundo, ao caminhar, ao andar contigo, Senhor, de forma como nunca antes conseguimos atingir, Pai. Nos ajuda, Santo Espírito de Deus, a andarmos contigo como Enoque andou contigo, Pai. Ele não era um profeta, ele não foi um grande homem da Bíblia, ele foi um homem segundo nós somos hoje. E o Senhor me mostrou, Senhor, que basta nos esforçarmos para não queremos algo miserável diante de Ti, mas que nós venhamos a querer, Senhor, vivermos o melhor nessa terra, andando contigo, Senhor. E assim, Senhor, eu entrego o meu conserto, meu pedido de perdão, juntamente com a Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Vamos ficar de pé, irmãos. Tudo que precisamos é mergulhar para que Deus nos purifique, descer na presença do Altíssimo. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo em si, É por aí que eu vejo, com as águas do rio, então subirei como na mantura. purifica-nos nesta noite. Só pra servir, ó meu Senhor, eu abro mão de tudo
com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero vencer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero vencer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Glórias ao nome do Senhor. Dá uma oportunidade aí para o nosso presbítero. Trazer uma saudação à igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria estar na presença do Senhor junto com a igreja. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está no meu coração, Aleluia. que está lá no livro de Jó, irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluias. Jó, capítulo número 2. Glória. A gente vai ler a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Podemos ler? Amém. Jó capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que desvia-se do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, o que me chama muita atenção sobre a vida de Jó é que, se a gente for analisar o capítulo 1, a Bíblia diz que ele era um homem que ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos bens, e a palavra fala que ele constantemente fazia jantares na casa dos seus filhos, e a Bíblia também fala que ele constantemente apresentava culto ao Senhor, apresentava ofertas ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, e ele dizia: talvez os meus filhos pecaram, então eu preciso oferecer uma oferta, um holocausto pelos meus filhos. E a palavra fala no capítulo 2 que os filhos de Deus estão se apresentando perante o Senhor, de repente Satanás também se apresenta, e a Bíblia fala que o Senhor começa a conversar com o diabo a respeito da vida de Jó. Você vê que em nenhum momento é o diabo que diz sobre Jó para Deus, mas é Deus que diz para o diabo sobre Jó. E a Bíblia fala que o Senhor olha e fala: está vendo meu servo Jó? Tens visto ele? Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. E aí o diabo começa a falar: ele tem tudo, toca nele para você ver se ele não vai blasfemar de você. E nesses últimos dias, quando eu comecei a meditar nessa palavra, algo mudou dentro de mim. A gente acaba achando que o fácil é servir a Deus quando está tudo bem, e não é. A gente acha que o fácil é servir a Deus quando está tudo bem, e não é. A gente está se enganando, mas é o contrário. Fácil, irmã Kelly, é servir a Deus quando está tudo mal.
Ser fácil, irmão Eduardo, é servir ao Senhor quando a gente está com a doença. Fácil, irmão José, é vir para a igreja quando a conta bancária está no vermelho. Fácil, pastor, é servir ao Senhor quando a mulher está querendo sair de casa, quando o marido está querendo ir embora, já fez as malas. Difícil é servir ao Senhor quando está tudo bem, irmão. A gente tem a falsa sensação que com a despensa cheia é fácil dar glória a Deus. Não é. Com a despensa vazia é fácil dar glória a Deus. A gente acha que com a saúde é fácil dar glória a Deus. Não é. Com a saúde não é fácil dar glória a Deus. É fácil dar glória a Deus quando você está doente. Você acha que é fácil, irmã, querer dar glória a Deus quando a irmã está com dinheiro no banco? E não é. Fácil é dar glória a Deus quando o banco está no vermelho. Por que Deus, irmão Eduardo, fala para o diabo: você está vendo meu servo Jó? Ele é íntegro, reto, temente a Deus, porque Jó, tendo tudo, estava fazendo o mais difícil, que é tendo tudo servir ao Senhor. E aí o Jó, tendo tudo, servindo ao Senhor, aquilo chamou a atenção de Deus de uma tal maneira que ele falou assim para o diabo: vem cá que eu tenho alguém para te apresentar. Vem cá que eu tenho alguém para mostrar para você o que é me servir quando tudo está bem. E aí o diabo planta algo no próprio coração e fala para Deus: mas toca no que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar de você. E eu vejo como se Deus estivesse olhando para o diabo falando assim: você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você percebe que Deus apresenta um homem que está dando glória a ele quando tudo está bem. E o diabo fala: ele está dando glória porque está tudo bem, deixa tudo mal. E Deus fala, pensa assim: você não sabe de nada, pode tocar lá. Toca no que ele tem, toca no bem dele. Porque ele alcançou algo muito difícil, que é me adorar com o bolso cheio, que é me servir quando o WhatsApp dele toca só oferecendo para ele que não presta. Ele escolheu me servir quando ele tem milhões e milhares de pratos lindos e bonitos. Ele pretende estar na igreja. Ele decidiu me servir quando ele tem dinheiro para ir para qualquer lugar do mundo. Ele está na minha casa. E o que eu quero compartilhar com você e termino por aqui é que a gente tem que parar de ser um crente mesquinho que acha que servir a Deus com tudo bem é fácil. Não é. É ao contrário, crente. Quero ver você dobrar o joelho para orar quando você olhar, sua esposa está bem, seu filho está bem, sua despensa está cheia, você está de carro na garagem, você está com a conta transbordando de dinheiro. Se você quiser ir para a Europa agora, você vai. Aí sabe o que você faz? Entra no quarto, fecha a porta, se ajoelha e busca a face do Senhor. Irmã Flávia, uma pessoa que não precisa pedir nada, porque Deus já proporcionou a ela tudo, é a pessoa que tem mais dificuldade para buscar o Senhor. Agora aquele crente que está passando dificuldade, que está passando aperto, que está passando pelo deserto, ele é o primeiro a dobrar o joelho, porque ele não tem para onde ir. Deus é a única saída dele. Mas a lição de Jó, sabe qual que é? Tendo tudo, ele dobrou o joelho. Tendo tudo, ele decidiu ser fiel. Tendo tudo transbordando, ele falou: eu não vou colocar meu coração nesse tudo, mas meu coração é do Senhor. E aí quando o diabo tocou tudo e roubou tudo, irmão, sabe o que aconteceu no coração dele? Meu coração não está aqui. Existem pessoas que Deus nunca vai tirar do deserto. Existem pessoas que Deus nunca vai prosperar financeiramente. Existem pessoas que Deus nunca vai curar ferida, mas Deus vai falar igual falou para Paulo: a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque algumas pessoas só estão na igreja porque está tudo mal. Algumas pessoas só vêm para a igreja porque está apanhando, porque está na luta e porque está na prova. E Deus sabe esse coração que você tem.
E talvez por esse coração que você tem, Ele não vai te tirar da prova. Você vai andar de prova em prova, porque Ele sabe que você só sabe dobrar joelho quando está tudo mal. Então aprenda a dobrar joelho quando está tudo bem. Porque se Deus olha você com o joelho dobrado, subindo um monte, buscando e jejuando quando está tudo mal, Ele vai te deixar quando está tudo mal. Se Ele vê que você ficou obedientezinho, vem para a igreja bonitinho, cheirosinho, põe um terninho, sobe um montinho, faz um jejumzinho e faz oraçãozinha quando você está apanhando, mas quando você está bem, vou tirar folga desse trabalho, vou tirar folga desse ministério. Então eu vou te deixar na luta, tá? Vou te deixar na prova, vou deixar o seu carinho doer, tá? Porque eu sei que é com carinho doendo que você dobra o joelho. Então, crente, aprenda com Jó a servir e a ser obediente e a honrar a Deus quando está tudo bem. Porque servir a Deus quando está tudo mal é fácil. Difícil é servir a Deus quando está tudo bem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja do Pai Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor fala em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ontem minha esposa chegou em casa, já dá um testemunho breve aqui, irmãos. Flávia chegou meio pilhada do trabalho ontem e até me mandou embora de casa. Mas eu sei que não era a Flávia que estava ali falando, era o que estava nela. E às vezes a gente vem do nosso trabalho, né? A gente vem da rua tão perturbado, né? Passei um dia tão maravilhoso só que eu compreendo a minha esposa também, né? Eu também falei algumas coisas para ela, peço perdão antes de adorar o Senhor, para que minha adoração chegue puro lá no céu, não pega presente a minha adoração. E quero dizer aos irmãos também que a irmã Kelly falou aqui de intimidade, né? Hoje eu passei o dia inteiro em casa, só tenho moto, tenho carro frio de lascar, como que anda de moto, né? E ali foi questionar o Senhor, né? Jeremias foi para a caverna sozinho, Daniel foi para a cova dos leões sozinho, o Senhor Jesus foi para o deserto sozinho, mas aí ele encontrou quem? O diabo para atazanar ele. Então às vezes a intimidade que nós procuramos não é na nossa esposa, não é no nosso filho, não é na nossa mãe. A intimidade é em Cristo Jesus. Ele quer um relacionamento com nós. E hoje durante o dia eu entendi por que eu estava chorando. Senhor, por que eu estou chorando? Porque o presidente falou, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada, você estava buscando a minha face, deixou de vir ao culto, deixou de buscar nos montes. Será que você está lendo a Bíblia como levita deve orar, está buscando, está jejuando? Como você quer chegar na minha casa e receber a tua adoração? Mas Deus sonda o meu pensamento e o meu coração, e vamos adorar o Senhor nesta noite, amém? Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vamos para a igreja. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: deixa aí, vou levantar. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. As grandes oportunidades estão nos adorar o Senhor. Vamos orar nesse momento, irmãos, com oportunidade aí, irmã Marcela, para apresentar as nossas petições e súplicas ao Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Deus maravilhoso, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor, de nos prostrarmos, Senhor, de termos saúde, Senhor, somente para Te adorar, somente para Te bendizer e somente para Te glorificar, Senhor. Sem Ti, Senhor, nada somos, sem Ti nada temos, Senhor. Só o Senhor é Deus, digno de toda honra, glória, poder e adoração, Senhor. Hoje estamos aqui, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai, de um único só propósito, Senhor. Reconhecer, Senhor, o nosso lugar, Senhor, de criatura, Senhor, e o Senhor de Criador, Senhor. Por muitas das vezes, Senhor, queremos ser alguma coisa não sendo nada, Senhor. Por muitas das vezes, Senhor, achamos que está tudo bem, Senhor, e deixamos, Senhor, de Te adorar como o Senhor merece, com toda a honra, com toda a maestria, Senhor, com todo o louvor, Senhor. Mas hoje estamos aqui, Senhor, não para Te pedir nada, Senhor, não para Te, sabe, Deus, suplicar por algo, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pela Tua presença, pela Tua Shekinah no meio de nós, Senhor. Nós precisamos mais e mais de Ti, Senhor. Nós não nos interessamos, Senhor, por bênçãos terrenas temporais, Senhor, que aos nossos olhos pode parecer alguma coisa, Senhor, mas não é nada, meu Deus, nada é comparável, Senhor, com a Tua glória, Senhor, nada é comparável, Senhor, com aquilo, Senhor, daqueles que Te servem, Senhor, e aquilo que a gente almeja, Senhor, a nossa salvação em Cristo Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos o nosso coração reto, Senhor, o nosso coração desejoso, Senhor, em somente, meu Deus, em Te adorar, Senhor, Te buscar incessantemente, Senhor, como foi dito, Pai, ser como Enoque, Senhor, andar com o Senhor, fazer tudo, Senhor, porque achamos, Senhor, que só temos momento com o Senhor quando estamos de joelhos, Senhor, mas aqui, Senhor, é o tempo inteiro, é 24 horas, Senhor, ligado no trono, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Muda uma chavinha na nossa cabeça, Senhor, nessa noite, Senhor, para que a gente possa, Senhor, verdadeiramente, Senhor, sermos servos do Senhor, sermos companheiros, Senhor, andar contigo, Senhor, pensar como o Senhor pensaria, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ser cada dia melhor para Ti, Senhor. Entregar, Senhor, a melhor oração, Senhor, a melhor súplica, Senhor, o melhor louvor, Senhor, a melhor oferta, Senhor, porque o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor, o Senhor dos senhores, Senhor. Nunca houve ninguém igual a Ti, não haverá, Senhor. Antes de Ti não teve, depois de Ti também não haverá. O Senhor é o início, é o meio, é o fim. O Senhor é o ômega alfa, Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente. Que Deus é esse que se curva para ver, Senhor, o que tem acontecido, Senhor. Que Deus é esse maravilhoso, glorioso, que tem nos sustentado, Senhor. Nós precisamos mais e mais de Ti. Nos ajuda, Senhor. Refina, Senhor, o nosso relacionamento, Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, Pai, porque nada, Senhor, nessa vida vale mais, Senhor, do que estar na Tua presença, Senhor. Nada nessa vida vale mais, Senhor, do que estar na Tua casa de adoração, Senhor. Nada nessa vida vale mais, Senhor, do que sentir a presença do Espírito Santo de Deus, Senhor. Nada vale mais, Senhor, do que sentir, Pai, o coração arder, Senhor, de Te buscar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Não nos permita, Senhor, esfriar, Senhor, a nossa igreja, o nosso evangelho, Senhor. Que a gente venha, Pai, verdadeiramente viver um avivamento em Cristo Jesus, Senhor. Viver algo novo, Senhor. O Senhor fala, Senhor, que nós viveríamos em novidade de vida, Senhor. E eu creio, Senhor, porque se o Senhor deixou escriturado, Senhor, é algo, Pai, genuíno, Senhor. E o Senhor não mente, Pai. O Senhor não descumpre a Tua promessa, Senhor. Nos ajuda, Senhor.
Senhor, para que a nossa chama, o nosso amor, sabe, Deus, o primeiro amor venha queimar novamente, Senhor. Que o nosso desejo, Pai, seja, Pai, sempre, Pai, em primeiro lugar, Senhor, a tua adoração, Senhor, o teu louvor, Senhor. Não nos permita, Senhor, olhar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Não nos permita, Senhor, desviar, Senhor, os olhos de Ti, Senhor. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Derrama, Pai, sobre a Tua igreja, Senhor, a Shekinah. Passeia entre nós, Senhor, Espírito Santo de Deus, batiza, Senhor. Vivifica, Senhor, sobre os ossos secos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente, meu Pai, a Te adorar, Senhor Deus, a Te bendizer, Senhor. Ajuda, Senhor, o nosso pastor, dê força, Senhor, a ele, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda, Senhor, as Tuas ovelhas, Senhor, para que não venham se desgarrar, Senhor. O mundo tem oferecido, Senhor, pratos e pratos, Senhor, mas nada vale, Senhor. Nada vale, Senhor, perto do sacrifício que o Senhor, Pai, fez o Seu Filho passar, Senhor, pelo amor da minha vida e a vida das Tuas ovelhas, Senhor. Que amor é esse, Pai, de ter, Pai, colocado Teu Filho, Senhor, na cruz, Senhor, com o pagamento de sangue, Senhor. Tamanho eram os nossos pecados, Senhor. Tamanho era, Pai, a distância, Senhor, que nos separava, Senhor. Mas o Senhor, como Deus poderoso, misericordioso para aqueles que Te servem, Senhor, com verdadeiro coração de adorador, Senhor. Não, Senhor, como um cristão de qualquer jeito ou por conveniência, Senhor, mas aquele, Senhor, que vive o Evangelho, que defende, Senhor, que levanta a bandeira de Cristo, Senhor, entregou o Teu Filho, Senhor. Que sacrifício, Senhor, que amor, Senhor. O Senhor teve que se afastar dele, Senhor, para que tudo fosse consumado, Senhor. E Jesus, naquele momento, sentiu o peso, Senhor. Que nós, Senhor, tenhamos esse exemplo de Te buscar, Senhor, para que o Senhor não se afaste de nós, Senhor, para que o Senhor cada dia mais se aproxime e que a gente possa, Senhor, criar uma intimidade, Senhor. Nos vivifica, Senhor, o que eu Te peço, Senhor, hoje, Senhor, nessa oração, junto com a Tua igreja, Senhor, é que o nosso relacionamento, o nosso nível de intimidade com o Senhor venha, Pai, ser mais e mais, que a gente venha mergulhar, Senhor, nos mistérios, Senhor, porque se o Senhor deixou, Pai, escriturado sobre visão, revelação, Pai, em nome de Jesus, arrebatamento, é porque o Senhor faz, Senhor, o Senhor ainda faz, Senhor, e nós podemos, Senhor, viver. Se não vivemos, Senhor, é porque ainda estamos, Senhor, tomando leite, quando verdadeiramente, Senhor, já era para estarmos, Senhor, sendo alimentados com alimento sólido, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, para que verdadeiramente, Senhor, possamos, Senhor, tomar um posicionamento nessa noite, Senhor, e sermos melhor do que fomos, Pai, há 2 minutos atrás, Senhor. Melhor, Senhor, entregar o melhor para Ti, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Não existe Deus algum comparado a Ti, Senhor. Só o Senhor é Deus, digno, Senhor, de toda a honra, glória, poder e adoração, Senhor. Nós já sabemos que o impossível o Senhor faz. Nós temos provas, nós já vivemos, Senhor. Eu creio que veremos muito mais, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Continua conosco, Senhor, nos dê intimidade, Senhor, de pai e filho, Senhor. É isso que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, Senhor, mais por essa oportunidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não posso ficar. Sente a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Como o nosso Deus é bom. Como Ele se faz presente em nossas vidas de uma forma gloriosa. Chegou o momento, amados irmãos, de nos alimentarmos. Chegou o momento, amados irmãos, de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Eu vou pedir para minha amada irmã Eliette que esteja orando, apresentando o pastor perante a glória, perante o Senhor. Aleluia. Oramos, Senhor. Deus bendito, todo-poderoso, Senhor do céu. Neste momento, quero entregar a vida do nosso pastor Sérgio, anjo da igreja, a Tuas mãos, onde irá, Senhor, pregar a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, estar atentos, Senhor, para guardar a Tua palavra no nosso coração, sair daqui alimentada, Pai Santo, Pai amado, tudo que foi feito aqui neste
sentimos a tua presença, o teu querer, sentimos o teu amor, a tua gratidão. Mas agora iremos ouvir a tua palavra através do anjo da igreja. Abençoa ele, Pai, da palavra de sabedoria e da entendimento para nós que vamos ouvir, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Só os irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Muito alegre com Jesus Cristo, diga glória a Deus. Estou muito alegre e creio que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós temos visto Deus operar grandemente entre nós, amém? Vamos abrir na Epístola aos Colossenses. Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, verso 18 e verso 19. 18 e 19, capítulo 1. Amém? Podemos todos ler? Amém. Diz assim a Escritura Sagrada de Deus: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que os nossos pensamentos humanos, eles são pensamentos que precisam ser sempre forjados, fortalecidos, enrijecidos com o poder soberano de Deus. Haja visto que nós caminhamos, não por vista, porque aquele que caminha por vista, querendo ter todas as coisas, ele caminha em pecado. E caminhar em pecado é exatamente você duvidar em todo o tempo de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração, de ontem para hoje, foi uma palavra assim que eu fiquei muito agradecido a Deus, porque a coisa que mais me alegra não é tão somente ter a salvação em Cristo, mas principalmente fazer alguma coisa que eu esteja entendendo aquela coisa. Eu vejo que a pessoa de Deus, ela não é muito bem entendida, e que ainda que nós venhamos a nos esforçar, venhamos a trabalhar maiormente em todos os feitos da palavra de Deus, conforme o Senhor tem nos ajudado, a vida traz um tanto, uma conturbação de entendimento, quando se é um assunto para se separar, e nós olharmos então e encontrarmos o caminho. Por que sucede tal assunto? Por que sucede tal coisa? Isso é uma coisa que na minha cabeça, ainda que eu tenha anos de ministério, eu vejo que se nós não estivermos nutridos por Deus, você vai sempre ter uma complicação de separar o que é realmente aquilo que acontece. Por exemplo, nós falamos de problemas financeiros, depois falamos de problema social, falamos de um problema conjugal, falamos de alguma coisa sentimental, de segurança. Aí o outro levanta e fala a respeito de saúde, vem o outro e fala a respeito de emprego, e o outro levanta e fala de saneamento, de cultura ou de religião. O que Deus colocou no meu coração é que nós devemos deduzir que todos esses assuntos, e mais milhões e milhares que passam na nossa vida, são assuntos que eles precisam ser conectados a uma coordenação de Deus. Por que tantos assuntos? Porque a vida, ela denuncia num primeiro momento, mesmo que o homem que lá atrás vivia ao lado de Deus e depois tivesse a queda, era um assunto de muitas novidades, como orou aqui a nossa amada irmã Marcela. A Bíblia diz que o homem viverá em novidade de vida, mas quando ele viverá em novidade de vida? Quando a gente vai conectado a Deus, e que possa entender que todos esses assuntos, sendo assuntos bons ou assuntos ruins, eles são conectados e autorizados a prosperar por Deus. Enquanto nós não temos uma realidade de entendimento, nós ficamos perguntando, mas por que sucedeu? Por que aconteceu? Porque o problema do homem, ele está ligado a milhares e milhões de variações. Então, ainda que existam as especializações de homens e mulheres, em todos os aspectos, sendo colocados de forma profissional,
esses milhares de homens nunca alcançarão aquilo que vem a ser a verdade de Deus e a justiça de Deus. Então eu vejo que da parte de Deus é bom que nós entendamos as variações, elas não estão ligadas à capacidade de homem algum. Então isso fica resolvido do porquê que Jesus Cristo está no centro do universo religioso. E ninguém mais do que Jesus pode resolver essas coisas. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de falar na minha introdução é que o homem, quando você leva a palavra de Deus a ele é um homem cativo, ele é um homem escravo das suas próprias condições naturais, porque alguns conceitos e algumas razões pessoais são trazidas ao homem. E ele, considerando todas as coisas, ele começa a entender que ele pode resolver, trazer a liberdade ao mundo, trazer a paz ao mundo, trazer o equilíbrio ao mundo. E por que ele não pode? Ele não pode, irmãos, porque esses assuntos eles só podem ser feitos com a justiça de Deus. Então, quando nós entendermos isso de uma forma definitiva, nós vamos compreender a importância da pessoa de Jesus. Então, quando você vê uma reunião de um homem em um país, em outro país, é bem verdade que eles fizeram algumas coisas. Nós podemos lembrar até mesmo das últimas da lei Maria da Penha, nós podemos lembrar do Estatuto da Criança, podemos lembrar do Estatuto do Idoso e outras providências de proteção ao homem. Mas isso não caracteriza por si só a solução de um mundo de assuntos em que eles estão resumidos numa vida. E aí o homem, por mais que ele queira, não existe essa possibilidade dele trazer a justiça pessoal humana ao mundo. Primeiro que ele está incapacitado. Ele é um homem natural, caído, frágil e também está morto. Então seus delitos e pecados. Então fica tudo muito difícil. Mas ainda assim o mundo clama por uma solução trazida pela mão dos homens. Então não tem como trazer. Por quê? Porque o homem vem caído. E quando ele está caído, ele não tem saúde espiritual que possa atingir a humanidade como um todo. E a única saída dele é a pessoa de Jesus Cristo. Mas aí o que acontece? A pessoa de Jesus Cristo, normalmente, ela é rejeitada. E por que ela é rejeitada? Porque ela vem como uma revolução na vida do homem. Então as trevas se levantam como se pudessem deter aquela revolução. Todavia não podem, mas diante de Deus está tudo muito claro. A justiça do homem, a justiça humana é uma justiça falida. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, como falida? Irmãos, nós sabemos que ela é falida porque ela não atende às necessidades múltiplas, reais de uma vida. Então a necessidade do homem, em que ele coloca a justiça dele, é falida em que sentido? Porque quando nós olhamos para uma vida, nós olhamos para uma criatura que tem milhares e milhões de desejos, de necessidades, e cada um deles são diferentes um de outro. Então, quando nós olhamos para Deus, nós começamos a ver o quê? Que o homem é uma pessoa egocêntrica. Por natureza, ela pensa naquilo que interessa a ela e naquilo que interessa a própria família dela. Então, quando ela faz o egocentrismo, ela esquece que as outras pessoas também têm tão quanto que viver. E aí é óbvio que a justiça humana é falida porque ela pensa de uma forma centralizada, ou seja, ela não tem a característica de pensar em todos. Ela pensa em alguns nichos. E aquele nicho convém a ela, então ela dá a sequência. Mas quando você começa a ver que a solução do homem, do mundo, da paz, da verdade, tudo não pode vir do homem, eu falo comigo, bom, esse assunto está resolvido. Por quê? O homem não tem essa capacidade. E como não tem, pastor? Definitivamente não tem. Isso fica resolvido porque quando você fala de alguém que não consegue se colocar no lugar do outro, o direito do outro vai ficar subestimado. Então quando eu falo de alguém egocêntrico, ele se colocou no lugar dele, atendeu os direitos dele, os assuntos dele. Bom, nós somos milhares e milhões, nós estamos lidando com vida. Alguns milhares vão ficar para trás. E o sentimento de um terceiro nunca vai ser validado.
Você imagina que você trata aqui da igreja de todos os assuntos, mas você tem uma religião. A religião vai atender os aspectos daqueles que aqui estão, daqui para lá. Agora, daqui para lá não vai ser entendido. Por quê? Porque é uma justiça falida, humana. Mas quando nós começamos a colocar nosso entendimento diante de Deus, você começa a ver que o egocêntrico, ele é uma pessoa que suas ideias e pensamentos, eles controlam legitimamente aquilo que lhes é interessante. Então ele diz, olha, vamos fazer assim, assado. Tá, e aí, o que você controla? Eu controlo tudo e a todos. Então o meu egocentrismo, a minha justiça falida vai prosperar aqui. E os demais? Os demais ficam naquela lei em que os homens falam para os amigos tudo, e para os homens que não são amigos, a lei. Então, quando você olha para a justiça de Deus, o que fica caracterizado que você aprende com Deus quando você sai da sua casa? Um assunto está resolvido, irmão, tá certo? Qual é o assunto, pastor? O homem não tem capacidade de produzir justiça, de forma que ele atenda a todos os povos, de forma que ele atenda a todas as nações, de forma que ele atenda a todas as famílias. Mas, alguns assuntos, é bem verdade, que eles colocaram uma organização providenciada por Deus. Então nós vemos que o estilo de vida em que Jesus Cristo chega para impactar o mundo, ele é um estilo de vida bem claro. E quando aqueles que não estão dentro daquele estilo de vida, eles são proclamados até mesmo como pessoas que são intrusas ao meio de Deus. Então, por exemplo, vamos abrir aqui no Lucas 11:13, 11:39. Amém? Vamos ver o que diz Lucas 11:39. A palavra de Deus é uma estrutura santa e ela sempre nos remete a andar pela escritura. 11:39 diz assim, a palavra do Senhor: o Senhor, porém, lhes diz: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Então veja bem, irmãos, só tem. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos mostrar algo para que você entenda definitivamente por que eu tenho que abraçar Cristo, por que eu devo ouvir as pregações sobre Cristo, conselhos sobre Cristo, porque eu devo amar a Cristo, porque eu devo adorar a Cristo, porque eu devo homenagear, engrandecer, exaltar a Cristo. Por que eu devo fazer isso? Quando você olha para a limitação humana, você está falando de homens que conhecem a lei, está falando de judeus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que eles fazem um processo que na verdade lhes remete a uma situação de injustiça. E quando nós vemos que até mesmo a própria obra falada dos fariseus remetem eles à injustiça, se aqueles que estão fora da justiça de Deus, fora da palavra, nós consideramos que não há possibilidade de salvarem, visto que proclamam, exercem a justiça de Deus, imagina aquele que está dentro que não exerce. Então o fariseu, ele é uma pessoa que ele não tem a capacidade de governança, de olhar para a justiça de Deus. Por quê? Porque não lhe convém fazer a vontade de Deus, lhe convém fazer a sua vontade de religioso. O religioso, irmãos, é uma situação muito difícil na sociedade, porque nós lidamos com pessoas em que as pessoas, elas estão sempre nadando contra. Mas o mais interessante disso tudo é que essas pessoas não estão fora da igreja, como pessoas nécias, como pessoas que não conhecem a Deus e ignorantes. Eles estão dentro da igreja. Então eles fazem uma força tremenda contra você, às vezes silenciosa e sem perceber. Você não está vendo que você está me atrapalhando? Você não está vendo que você precisa proclamar o que vem a ser a justiça de Deus? Então, no texto que eu li, o apóstolo Paulo deixou bem claro porque defende a justiça de Deus. Porque quando nós olhamos a palavra, você vê que está bem claro o posicionamento de Paulo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, o primeiro a ressuscitar, para em todas as coisas ter a primazia. Então ele em todas as coisas tem a preferência. Primazia é preferência, é excelência. O que tem que dar? Tudo para ele. Por quê? Porque Deus fez tudo na vida dele. Então é tudo para Cristo. E quando nós não entendemos,
nós priorizamos outras coisas em que elas ficam falidas no nosso meio e são, na verdade, levadas por Deus a serem retiradas como escória, como aquilo que não é nada. E aí eu olho o texto e vejo, ele é a cabeça do corpo da igreja. Quando ele é a cabeça do corpo da igreja, irmã Flávia, fica claro que eu tenho que olhar para os pensamentos dessa pessoa. Fica claro que eu tenho que olhar para o evangelho dessa pessoa e anular toda a capacidade humana que até então eu tinha, como justiça e como coisa mal resolvida, como coisa que eu não fosse perfeito. Mas espera aí, Paulo está dizendo que ele é o cabeça, ele pensa por todos, faz tudo por todos, resolve tudo por todos. Mas por que ele faz tudo? A Bíblia está dizendo que ele é o princípio, ou seja, não havia nada na terra, não havia seres humanos, na relação de pai com filho, ele já determinava todas as coisas para que elas pudessem ser colocadas no seu devido lugar. Então Paulo entende que ele é o primogênito entre os mortos, ou seja, o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar na face da terra, considerando a igreja de Cristo, foi Jesus. Então não cabe nenhuma discussão de alguém dizer, mas e os outros? Irmãos, os outros nunca ninguém ressuscitou. E os outros? Ninguém nunca andou sobre as águas. Mas e os outros? Nunca ninguém ressuscitou um morto de 4 dias. Mas e os outros? Irmãos, nunca ninguém repreendeu o vento e nem o mar. Quando você olha para Cristo, você vê que o teu problema e o meu problema, ele começa na relação que você tem com Deus, em que às vezes não é uma relação clara, não é uma relação que Cristo está em primeiro lugar. Paulo aqui, ele coloca as coisas no seu devido lugar como igreja. Então ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, ou seja, a igreja ela tem que seguir os pensamentos de um Deus anunciado na palavra. A igreja não pode seguir a conveniência de nenhum homem que esteja ao meu lado e diga assim, pastor, o que o senhor acha de eu fazer que tal coisa fosse diferenciada daquilo que fazemos, por talvez ter alguma conveniência. O senhor não acha que é melhor fazer 15 dias de culto online e 15 dias de culto presencial? Irmãos, por que eu vou optar, se ainda Deus tem nos dado graça, ainda está nos dando força para que nós estejamos aqui presencialmente? O original de Deus começou no presencial, e eu não estou anulando de maneira nenhuma, irmãos, a questão virtual que é usada na igreja. A irmã Flávia mesmo, ela faz a escolinha do Bernardo de forma online. Eu não estou querendo anular isso, só estou querendo dizer para vocês que existem propósitos que eles fogem totalmente à justiça de Deus, e isso complica a minha vida e complica a tua vida. E por que complica, irmãos? Porque essas coisas elas estão condenadas. E quando você fala em condenação, você está falando de um assunto que ele está pautado dentro de um arquivamento espiritual de soberania de Deus. Então quando você fala sobre a lei de Deus, você fala sobre a lei, mas há também uma recomendação para que você possa digerir não só a lei, mas os mandamentos, mas também o que? Os estatutos. Você tem que digerir o que? Os juízos de Deus. Cada coisa ela é agrupada de forma que nós possamos entender. Por exemplo, nós falamos sobre a obra da justiça eterna de Deus. Então o que é a obra da justiça de Deus? Ela precede em quem? Em Jesus Cristo. Aleluia. Nunca mais, irmãos, os homens, nunca mais os salvos esquecerão dessa pessoa. Nunca mais. Por quê? É uma obra de magnitude eterna. Ela está onde? Ela está escriturada. Existe um decreto dentro da palavra de Deus que Deus colocou de forma para que você e eu nunca mais esqueçamos. Por exemplo, vamos olhar Deuteronômio 11 rapidinho. Isso aqui é uma coisa que você tem que carregar o resto da sua vida. E eu não estou falando de legalismo, ou não, estou falando da obra de Deus, capítulo 11, Deuteronômio. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 11. Isso aqui é uma situação de um mandamento eterno, combinado com o decreto de Deus. Diz assim, preste atenção, vou ler um pouquinho do texto para poder dar mais razão ao sentido da coisa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e de todos os dias guardarás os seus preceitos, e de todos os dias guardarás os seus preceitos, ou seja, é uma vida, os seus estatutos,
os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor e a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Só tem. Então entenda bem, irmãos. Não é uma coisa de procedimento religioso, é uma coisa de grandiosidade espiritual, que quando você crê, você vê o conglomerado de Deus estendido não só sobre a face da terra, mas são anos e anos em que Deus, irmãos, Ele trabalha a governar gerações e gerações. Não é uma meia dúzia de pessoas, 10, 20, Ele governa, de forma que nós possamos estar com entendimento que desde os dias mais remotos, ainda que não houvesse uma igreja já naturalmente em Cristo, mas já havia já a intenção de Deus de separar homens para a justiça de Deus. O que eu quero que fique centralizado para vocês, para todos nós, é que quando você fala de Cristo, você está falando de justiça em que não cabe nenhum substituto, não cabe nenhuma resolução, não cabe nenhum agravo, que você diga aqui, pastor, eu posso mudar isso aqui? Não, não pode mudar. Por que você não pode mudar? O texto diz bem claro, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primeiro de entre os mortos, ou seja, morreu e ressuscitou, para em todas as coisas ter a primazia. Então Ele tem o primeiro lugar, irmão Eduardo. Você pode até não se contentar, você pode até discordar do seu silêncio, você pode querer fazer com a sua vida o que você quiser, mas a Bíblia está dizendo que quando o homem entende que a justiça de Deus é a única saída que nós temos, está resolvido para o homem. Mas enquanto ele não entende, é complicado, porque ele acha que pode regimentar uma liberdade que vem a ser uma libertinagem, mas ele acha, não, é ser muito rude, é ser muito cumpridor, pastor, de uma coisa que eu não sou. Bom, irmãos, eu não estou preocupado com o que você é, eu estou preocupado com o que a Bíblia fala, porque nós ficamos atendendo a dois dispositivos, no sentido de que nós devemos prejudicar Deus, a obra fica comprometida. Por que fica comprometida? Porque eu começo a me exceder com a justiça dos homens, eu começo a carregar eles para dentro de casa, botar eles no colo e curar as enfermidades, mas não lhes ensino a justiça de Deus. Então eles vão estar sempre doentes. Então o mundo é um mundo doente. Por quê? Porque na justiça dos homens, eles desejam colocar o homem no colo, abraçar e deixá-los ali tratados. Mas espera aí, o que fala Deus sobre isso? A Bíblia está dizendo que por Ele ter feito a grande obra e ter sido o primogênito em todos os mortos, o único que ressurgiu, que ressuscitou, para em todas as coisas ter a primazia. Então Deus tem primazia na pessoa de Cristo, porque quem vê a Cristo vê o próprio Deus. Aleluia. Porque a primazia é de Deus, o primeiro lugar é de Deus. Mas me diz uma coisa, pastor, me explica aonde você chegou com essa conclusão, irmãos? Irmãos, quando você vê a pessoa de Jesus agredir no sentido de ensinar, não agredir no sentido de contender, mas ao mesmo tempo ele acaba contendendo. Por quê? Porque o próprio Deus, ele é contra qualquer que seja a coisa que é mensurada como justiça do homem. Você pode fazer muitas coisas, você pode resolver. Uma certa ocasião, eu estava conversando com uma moça e ela falava assim para mim, olha, eu já tive numa igreja do Rio, ela falava assim para mim, eu resolvi fazer o seguinte, o que você resolveu? Todas as vezes que eu recebo meu dízimo, eu vou lá numa obra de caridade e entrego lá. Alguém me perguntar, pastor, está certo ou errado? Está errado. Porque se for para você fazer o que você quer, irmãos, como disse o nosso amado irmão por Espírito Douglas, você não vai lograr êxito. Que se fosse para você fazer, decidir o que você quer, não precisaria primeiro de Jesus Cristo ter morrido. Deus não precisaria ter reunido a sua força. Por quê? Você não quer fazer o que você quer? Então você não precisa da justiça de Deus. O Evangelho, irmãos, ele é a palavra da salvação, mas ele ensina que você não tem que pensar como os homens comuns pensam. Quando você pensa como os homens comuns pensam, numa vida de libertinagem, o que significa? Eu sou o dono da minha vida. Eu vou para a esquerda, irmã Elete, eu vou para a direita. Eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu faço o que eu quero. Há determinados momentos que você tem que comer o que você não quer. Há determinados momentos que você tem que beber o que você não quer beber. Jesus Cristo, quando deram o cálice para ele, deram um cálice com vinagre, não deram com água e não deram
com aquilo que seria, talvez, possível beber. Deram um vinagre para ele. É claro que a Bíblia diz que deram vinagre, bebeu, sentiu o gosto e jogou fora. Quando lhe pediram, na verdade, a capacidade de mostrar que era Deus, ele abriu os braços, foram colocados os cravos, derramou sangue, encharcou aquele lugar de sangue, gemidos, vergonha pública. Mas alguém vai dizer assim: não, mas você não é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Ele falou sozinho: eu sou filho de Deus, mas eu tenho que cumprir as Escrituras. Então o fato dele ter derramado sangue, ter sido pregado na cruz, ter sido envergonhado, não anulou o direito dele ser filho de Deus. O que Deus quer falar conosco nessa palavra, que quando você está dentro da igreja, você tem que entender o seguinte: você é uma pessoa que é a realidade da justiça de Deus. Você não pode ter duas cabeças, duas mentes, no sentido de que você uma hora é com os homens, outra hora é com Deus. Você não pode, aliás, você pode. Mas o que eu quero dizer para você é que nós buscamos desprezar a justiça dos homens. O que mais aborrece a Deus, irmãos, é você ver alguém que quer diabolicamente, em dubiedade, dizer: isso pertence a Deus e não tem nada a ver. Porque tem coisas que ficam bem claras, estão bem claras, resolvidas. Você não pode mais, irmãos, pela justiça de Deus, não é pela igreja, não é por nenhum estatuto da igreja, se é que houvesse, que ainda não tem. Você não pode sentar na mesa dos escarnecedores com alegria, bater palma: oba, estamos tomando cerveja, eu estou na cerveja, e você, estou no Guaraná, e você, estou na Coca. Não dá. Eu, na minha cabeça, eu entendo que algumas coisas fazem tão mal a mim, e creio também que fazem mal a outras pessoas, se ela entender realmente a origem. Por quê, irmãos? As coisas não podem ser mais misturadas. É uma vida em que você proclama o reino de Deus. Paulo está muito bem resolvido aqui. Paulo está resolvido de uma forma muito gloriosa. Os discípulos estão resolvidos. Jesus está resolvido. O mundo de Deus está resolvido. Mas quem não está resolvido? Os homens que ainda não entenderam que é preciso dar a primazia à pessoa de Cristo. Paulo, quando entrega a vida dele, ele não tem nenhuma dúvida: por que você está fazendo tal obra, Paulo? Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador. Então está resolvido esse assunto, porque às vezes, quando você não tem uma nutrição bem boa, você fica num monte de escarnecedores. Irmãos, por você não ter uma defesa, por você não ter uma convicção, por você não ter obras em Cristo, e não avançar o Evangelho tão mais fervoroso, você fica pensando que as pessoas são todas iguais. Não, não são iguais, não. Mas pastor, mas de que ponto não são iguais? Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando Jesus fala que nós devemos deixar o pai, a mãe, os filhos, o que ele falou? Mandou deixar. Por quê? Eles contaminam o ambiente em que nós proclamamos a Deus. Observa você está na sua casa, aí você está com os seus costumes, com a fé em Cristo. Chega uma moça que vai dormir na sua casa que não é cristã. Ela vai querer andar de short, ela quer botar a sainha dela apertada, ela quer andar de blusinha de alcinha com os seios de fora, ela quer tudo errado. Aí você vai dizer: não, pastor, não, por favor, eu não tenho necessidade de trazer aquela pessoa para dentro da minha casa, eu não tenho. Mas não tem mais, é renúncia. Cristo, quando ele viu que os próprios irmãos não se davam conta, no sentido de estarem compilados com ele não foi omisso em dizer que nunca viu tamanha incredulidade em Nazaré. Os irmãos estavam com ele, mas você vê que a Bíblia, para não dar confusão, que as irmãs de Jesus não são citadas com o nome, e alguns irmãos, não digo todos, não é bem claro se existem mais outros irmãos. Por quê? Para não focar, porque daqui a pouco, se tivesse o Evilásio que não tivesse convertido, aí teriam já feito um santo Evilásio. Não tivesse talvez o Jeremias que não tivesse de uma forma ali mais clara. Não, tem o Jeremias, não tem esse. Nós temos Tiago, nós temos Judas, nós temos, esses são os nomes dos filhos de Deus. Então, o que eu desejo nesta noite é fazer com que os irmãos entendam que o Evangelho é uma obra de salvação eterna. E não é uma obra que alguém começou a ir para a rua, sabe, vou proferir a Cristo, não, irmãos.
ela está calçada, alicerçada em mandamentos de Deus. Você observa quando você vai, por exemplo, numa biblioteca, ela tem uma série de livros em que elas registram a historicidade, da capacidade daquele livro. Então aquele livro pode ser o estatuto, porque os procedimentos estatutários, eles dizem respeito a uma classe de pessoas. Quando você fala de lei, a lei abrange a todas as pessoas. Quando você fala de mandamentos e ordenanças, você está falando de uma obra que é testemunhada por Deus como mandamento. Então você olha, por exemplo, a Santa Ceia, é um mandamento. Você olha o batismo, é uma ordenança. Você olha outras leis e você está obrigado a ficar debaixo delas. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma palavra perfeita, não é uma coisa feita na esquina, não é uma coisa feita por homens no dia passado. Não. Esse assunto aqui é um mandamento. E esse aqui? Esse assunto aqui, ele é uma ordenança. Isso aqui é uma obra estatutária, porque ela abrange alguns. E essa aqui? Esse aqui é o juízo de Deus, é muito severo. E essa obra aqui que tem em Pedro? Essa aqui é a voz de Deus falada aos ouvidos de Pedro, de João e de Tiago. Então, é uma obra que ela é sustentada, não pela capacidade de alguém que vem aqui, vamos cantar para Jesus, tá? Mas quem é Jesus? Paulo está dizendo aqui bem claro, na palavra dessa noite, para que você não vá para casa achando, bom, encontramos Jesus. O irmão José fala, a irmã Rosângela fala, mas peraí, ele tem mais de 2000 anos de história. E aqui no verso 19, Paulo diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, o que significa a plenitude? Existe uma empresa aqui no Brasil chamada IBM, eu não sei se ainda existe. Era o sonho de todo homem que quisesse trabalhar numa multinacional, ele queria trabalhar na IBM. O slogan da IBM era pleno emprego, ou seja, você entra, só sai dali quando você completar, sei lá, 30, 40 anos de vida para a sua aposentadoria. A IBM um dia fez isso. Aqui a palavra de Paulo, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ele está dizendo que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, ou seja, começou com Cristo. O que você entende? É a pessoa que eu tenho que ter o melhor relacionamento da minha vida. É a pessoa que ela vai me substanciar a ser uma mulher que eu não sou. Por quê? Existem coisas silenciosas entre nós, irmãos, e que elas vão perdurar, como disse o nosso presbítero Douglas. Elas não vão ser curadas. Porque às vezes uma pessoa, ela não entendeu que ela tem que dar a devida homenagem de obediência a essa pessoa naturalmente. Porque essa pessoa, quando você começa a homenagear, começa a entender, começa a reverenciar, você vê que há uma reciprocidade da resposta do próprio Deus para a tua vida. Você começa a andar com Deus, alguém diz para você: não precisa de tudo não, olha em pé que tá bom, olha de joelho, vai orando no carro. Mas peraí, essa pessoa tem toda a primazia, você está querendo dizer para mim que eu tenho que orar em pé, no carro, o que é isso? Ele não deixou uma ordem. Certa ocasião o presbítero não pregou sobre isso? Entra, abre a porta do teu quarto, fecha e busca ele. Então o que tem? Isso é uma orientação da parte de Deus, não é para que toda hora está fazendo o que aí na esquina? Estou orando aqui em pé. Você pode até ter espírito, né? Mas é umas coisas coloquialmente erradas. Você vai para o trabalho, está no carro, está em espírito de oração, é lindo. Mas quando nós olharmos para isso, tem que ser feito um pouco mais do que isso. Porque quando Paulo está dizendo aqui, porque aprove a Deus que nele residisse, ou seja, tudo que você imaginar que você não tem, eu não tenho, mora nessa pessoa, tudo. Pastor, eu tenho medo de andar no escuro no banheiro, eu tenho medo de levantar de noite escuro. Tem gente que tem medo, eu levanto no escuro, ando na casa, vou à frente, qualquer barulho que tem na casa eu ouço. Não é que eu seja super-homem, é porque Deus colocou esse implante. Mas tem gente que se fizer assim na porta, epa, quem é? Ela faz uma coisa não que tivesse confortável. Quem que é? Principalmente se for 10 horas da noite, 11 horas. Aí que ela fica pior mesmo. Em casa tem um negócio que a luz fica acesa, e às vezes passa aqueles rapazes da rua que são drogados, sei lá, querendo alguma coisa. Eles têm capacidade de apertar a campainha. Quando eu olho, eu já sei que são perdidos. Mas
Mas não me assuste nada, porque eu sei que são homens sem Deus. O que Deus quer mostrar nessa palavra é que quando isso fica claro para você, por que Paulo está dizendo que tudo reside nele? Irmãos, você imagina bem. Eu estou pregando aqui para vocês, não estou de maneira nenhuma querendo me elevar. Deus sabe do meu coração. Nós estávamos hoje de manhã em Bauru. E eu levantei, eram 7 horas da manhã, e a Rosângela olhou para mim assim. A Rosângela, quando tem dia de igreja, ela quer saber se já fez a palavra, se Deus já falou, se não falou, o que eu vou fazer, mas começa muito cedo mesmo. Eu falei para ela assim, não, graças a Deus, Deus já me revelou a palavra. Então, quer dizer, nós saímos de um lugar, viemos para outro, e eu vim meditando na palavra, no sentido de que existem coisas que precisam estar resolvidas no teu coração, porque se você não resolver, o que acontece, irmãos? O que acontece é que quando você vai pregando bênção e vitória, é claro que Deus abençoa a pessoa. A Bíblia diz que se vós sendo maus saberem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está no céu. Irmãos, Deus é uma pessoa boa, mas não estou falando de boa no sentido romântico da palavra, no sentido de que quer ser crente. Não é isso. É questão de que Deus é bom. Deus é bom, mas é bom, uma pessoa boníssima, uma pessoa que compartilha o que Ele tem com você, uma pessoa que te tira das aflições, das angústias, uma pessoa que cura a tua enfermidade, uma pessoa que te transporta de um lugar para o outro. Ele é bom, mas é bom mesmo. Mas alguém vai dizer assim, mas pastor, então por que nós temos tantos problemas? Irmãos, entenda bem, Paulo está resolvido. Os discípulos, no que diz respeito a um sentido majoritário, estavam resolvidos. Mas quando nós não nos resolvemos, nós trazemos muitos problemas. Por quê? Porque a relação com essa pessoa que Paulo está falando aqui para os Colossenses, ela não é boa. Ou seja, ele tem a primazia. Hoje é quarta-feira. Eu fiz os 400 quilômetros de carro, muita chuva, cachorro, mulher, filho, tudo dentro do carro. E chovendo, mas chovendo, chuva mesmo. E Deus nos trouxe até aqui. Você acha que porque eu estou cansadinho, avisa na igreja que eu não vou pregar hoje? De manhã já estava conectado, vou pregar, segundo a vontade de Deus. A não ser que Deus não me permitisse chegar aqui. Mas o que eu quero dizer por isso? Eu não faço isso por nada, porque eu seja bom. Não tenho bondade, irmãos. Eu tenho submissão a Deus. Paulo está aqui convicto de que as obras e todas as coisas são para Ele. Eu sei que quando você começa a meditar no sentido de respeitar a Deus, irmão, sua vida vai voar. Naquele momento que você precisa que ela voe. Mas por que ela não voa em determinados momentos? A obra de Deus, irmãos, ela é perfeita. E nós começamos a ter que digerir que existem inúmeras moléstias, inúmeras situações montanhosas, inúmeras situações complicadas. E elas vão me alcançar. A Bíblia diz que quando nós seguimos a Deus, as bênçãos do Senhor alcançam a nossa vida. Mas por que eles alcançam a nossa vida? Porque quando você olha para Cristo, você olha, por exemplo, para o rei Davi. Mas pastor, o rei Davi matou muita gente. Mas pastor, como é que ficou aquela situação que o rei Davi, com a sua própria, com a esposa dele, relativo a Urias, o soldado que era a esposa de Batseba? Como é que ficou aquele assunto? Quando você pega a palavra de Deus, você vê que a primazia que tem nessa pessoa, todos aqueles assuntos passados, em que o rei Davi teve, em que Saul teve, em que os homens da antiguidade tiveram, eles foram resolvidos em Cristo Jesus, no momento da crucificação. Então ali são resolvidos, como fala no capítulo 2, 3 de Romanos, todas aquelas querências temporais, passageiras, que você fica perguntando, mas como é que pode aquela prostituta chamada Raabe, Deus encontrar graça, e ela era uma prostituta, e de repente a salvação dela não fica comprometida? Não. Por quê? Porque ela vivia na ignorância, e quando ela começou a ver os interesses de Deus em relação àqueles homens que ali estavam para trazer o acesso à nova terra, ela abriu o entendimento e disse, olha, eu vou te dar abrigo na minha casa. Então ela entrou em concordância com Deus. O que eu quero que você entenda é que às vezes você não está entendendo uma coisa básica. Tudo
tudo que Deus mandar, na sua palavra, você tem que ter curvatura de sujeição. Meu Deus. Por que eu digo isso? No seu trabalho, talvez se o patrão mandar, bate o pé direito, você vai bater. Ah, direito? Vai bater. E o esquerdo? Vai bater também. Você bate. O problema do homem na casa de Deus é que ele começa a querer legislar. Paulo entende que lançou a vida dele a uma renúncia. Ele entende que essa pessoa é a pessoa que liberta os homens de todo o império do inferno. Não existe outro caminho para o diabo dizer, eu vou voltar para trás. Não existe, o diabo só anda para frente. Ele só volta para trás, irmãos, quando você está repleto da justiça de Deus, entende perfeitamente. Quando eu vejo um crente fazendo as coisas mais absurdas, eu falo no meu coração, isso não é um crente, isso é um louco. Por quê? Irmãos, tudo que a pessoa começa a desdenhar de Deus, começa a reivindicar uma corrupção como coisa que não é nada, é tremendamente duro. Por que eu falo isso? Eu fui um que fiz algumas coisas parecidas com essa. Eu fui um que algumas coisas eu tentei fazer e me lançando em discrepância aos irmãos. Por exemplo, a Santa Ceia do Senhor. Eu achava que eu podia tomar a Santa Ceia quando eu quisesse. E eu fazia mais e mais campanhas. Você sabe o que acontecia comigo? Cada vez mais eu estava pior. Se eu devia 100 mil, 200 mil, eu passei a dever 300, 400. Depois, me complicava mais. Quanto mais duplicado eu ia no banco, trocava. Quanto tem? Eu tinha 300 mil para receber. Quando eu recebia os 300 mil, ia lá, o gerente dava um desconto. Sérgio, 300 menos 8. Eu falei, tá bom. Destacava os 8%, acreditava na minha conta o valor. Outro mês, quando você tem de faturamento? Tem 450 mil. E aumentou. Por quê? Porque a sua capacidade de confiança e crédito diminuiu. Então tem que descontar 16%. Eu precisava, então desconto. O que eu quero dizer para você é o seguinte: essa palavra aqui não é uma palavra em que você possa mexer nela e dizer, eu quero fazer assim, eu quero fazer isso. Enquanto eu não tive entendimento, discernimento de que o mundo espiritual de Deus é muito mais controlado do que você possa imaginar, irmãos, é muito grande para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa está em casa. O que você vai fazer? Eu vou atender aos meus caprichos. Legal, mas onde está Cristo? Cristo mais tarde. Vai para a igreja hoje? Não sei, Senhor. Já leu a palavra hoje? Que ler a palavra? Estou cheio de coisa, estou cheio de trabalho para ler a palavra. Então você mesmo, eu, colocamos uma desordenança na sua própria vida, mas Paulo não tem problema, ele está dizendo aqui bem claro, para todas as coisas, ter a premissa dele. Bom, eu tinha que viajar hoje. Está cansado, pastor? Não, estou cansado. Eu posso estar um pouco distanciado, porque eu queria orar mais, porque quanto mais você ora, irmãos, maior é a intimidade. Quando você conversa pouco com uma pessoa, até seja sua esposa, tem pessoas que vivem 20 anos com uma esposa. É o pior relacionamento possível, uma esposa ou marido. Por quê? Porque não há conversação, não há intimidade. Então, às vezes, até mesmo dentro de algumas situações, o homem vive uma vida e de repente acontece alguma coisa com ele ou com ela, ele vai lembrar aquela vida. Quantos anos você ficou casado com aquela moça? Então, fiquei 20 anos. Você era feliz com aquela moça? Olha, eu vou dizer para você uma coisa, eu vivia com aquela moça, mas não era tão feliz não. Por quê? Eu tinha quase que ficar de joelhos para ter uma relação conjugal. Eu tinha que ficar quase de joelhos para ela querer ir na casa do meu pai ou da minha mãe. Era uma vida, mas era uma vida em que eu vivia uma escravidão silenciosa e ninguém sabe. Então, um casamento, ele pode ter um problema seríssimo você viver 20 anos. A pessoa trabalha 30 anos numa empresa, ela pode ser uma pessoa que vai ter muitos problemas. Por que não flui? Porque não flui porque a presença de Cristo deveria estar 100%, como Paulo aqui defende. Paulo está dizendo, ele é o princípio de tudo, ele é a cabeça da igreja, ele decide tudo. Por que nós vamos entender sobre isso?
Vamos homenagear essa pessoa. Vamos alcançar da parte de Deus a misericórdia, dobrar os nossos joelhos. Vamos ser pessoas melhores. Por quê? Agredir uma pessoa como essa, você não quer saber a ira de Deus que vai ser na tua vida. Então, quando você está na casa de Deus, você está pregando, você vai dizer assim: mas pastor, eu queria entender uma coisa. Porque algumas igrejas são 300 pessoas, 400, e a nossa é menos. Irmãos, um discípulo bem feito, ele consegue discipular 1 milhão de pessoas. Mas uma pessoa, uma igreja de 1 milhão de pessoas, nem sempre consegue evangelizar nem 10, quanto menos 5 ainda. Por quê? Porque eles vêm de um processo de injustiça. Eles vêm de um processo em que a justiça é mesclada. Então, aquela justiça é mesclada, Deus vai receber aquele louvor. Você bota uma moça para cantar o louvor, ela começa a cantar, pula para cá, lê a bola lá em cima para cá. A sainha dela curtinha, sobe e desce, ela faz assim. Aqui está tudo descoberto, aí os homens já não têm muita santidade. Opa, vou chegar cedo para ver o culto. Culto nada, irmão. Você vê a mocinha pular de sainha, balançando aquele pauzinho para lá e para cá. Aí vai para a igreja, vamos para a igreja, não vai perder a igreja não. Mas a igreja não é Cristo. Então entenda bem, quando você sair daqui, as pessoas podem estar perturbadas na sua cabeça, mas por que tanto problema, irmão? Irmãos, Deus deixou todas as coisas para dizer assim: sem Cristo não dá. Sem Cristo não vai dar. Por quê? Porque Ele é a pessoa que Deus colocou de forma memorável, para que você nunca, às vezes, possa se perder. Porque, por exemplo, alguém fala assim: pastor, por que eu fico em casa, isolado? Não estou fazendo nada. A irmã Eliette vai conversar comigo: pastor, cadê o irmão? Está em casa, isolado. Então quer dizer, pastor, que ele está em casa, tá, irmão, mas ele está em pecado. Peraí, pastor, como a pessoa isolada tem pecado? Abra aí comigo no Provérbios 18. Já achou? Algum irmão já achou? Provérbios 18. Deixa eu ver o verso qual que é. Bom, já achamos. Amém? Verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você vê que até em casa está pecando. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Até dentro de casa, você sem fazer nada, você está pegando, você está pecando. Por quê? Você está buscando o seu interesse. E se a justiça de Deus é um compêndio bíblico que alcança todos os interesses no aspecto geral, é bem que necessário que todos nós possamos entender isso. Eu estou aqui, eu sei que às vezes eu posso deixar o presbítero Douglas em parte na mão, como posso deixar o José, como posso deixar o Jonathan, o Lucas, alguns, o Leandro. Eu não sou perfeito, mas uma coisa tem que ficar centralizada em todos os nossos corações: qual a justiça que tem que haver entre nós? A justiça de Deus. Porque o fato de você ficar parado, Deus está falando: por que está parado aí? Está em pecado. Por quê? Porque deve estar fazendo alguma coisa. Os palmas louvam e engrandecem. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm ocupação, graças a Deus. Feche os nossos olhos, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedindo para Deus desembarcar todo o compêndio espiritual que faz a gente olhar para Cristo como uma pessoa mais perfeita e como o único caminho e a única obra de salvação. Amado Deus eterno Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor nos trouxe nesta noite. Viemos até a Tua casa de oração e aqui somos, ó Deus e meu Pai, abençoados, nutridos e confortados com o poder iminente dos céus. Sabes, ó Deus e meu Pai, que nós carecemos continuamente da justiça de Deus, da saúde espiritual que vem das Tuas soberanas palavras. Por isso aqui, ó Deus e meu Pai, nesta noite te agradecemos pelas orações impetradas, pelo concerto trazido, por toda a palavra, Deus e meu Pai, em que homenageamos, agradecemos, exaltamos ao Senhor. Temos mais, ó Deus e meu Pai, alguns dias pela frente, e não sabemos, ó Deus e meu Pai, o que virá no Teu coração.
Mas a tua palavra diz: deleita-te em fazer a vontade do Senhor e ela satisfará o desejo do teu coração. O Senhor nos ensina a abraçar a justiça de Deus, a repudiar, ó Deus e meu Pai, aquilo que vem a ser a vontade humana, porque não são caminhos retos, ó Deus, são caminhos abomináveis de perversão, em que gerações e gerações resolveram, ó Deus, assentar-se e escorregaram, porque andaram, ó Deus, em caminhos que não são os teus caminhos. Foi falado nesta noite que toda a plenitude reside na pessoa de Cristo. Tudo quando precisamos, a coragem, precisamos da força, precisamos, ó Deus, da fé. Onde quer que essa pessoa não esteja, alguma, ó Deus e meu Pai, inconsistência certamente irá brotar. Não deixe que brote na nossa vida inconsistência alguma, mas que estejamos inclinados, ó Deus, para a pessoa de Cristo, para que resida não somente em Cristo, ó Deus, todas as benevolências, mas em nós também seja, Deus, o reflexo da vontade soberana de Deus. Nos leva na tua paz, por amor do seu nome. Cobre cada irmão, cada irmã com teu sangue, e que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, e haja registro no céu, no livro da vida, desta reunião, ao qual fizemos, ó Deus, para consolidar a justiça de Cristo, e não aos nossos interesses, conforme escriturado no livro de Provérbios, capítulo 18. Leva-nos na tua paz, Senhor, no amor do teu nome, e nos abençoa grandemente. É o que rogamos em unanimidade, em nome de Jesus. O grande amor do nosso Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão plena, eterna, poderosa, com o Espírito Santo de Deus, que ela requer grandemente sobre todos nós, e todos em nome de Jesus digam amém. Terminado em nome de Jesus, dê uma benção aos irmãos.